Vamos, neste momento, ouvir a pregação da Palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero já convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Perdoe. Em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos então dar continuação à exposição que estaremos observando na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Aprendemos na semana passada, numa pregação bem introdutória ainda, sobre o contexto da cidade dos Coríntios, né? Também da comunidade, como ela foi fundada. Podemos ler o texto de Atos, não é? Para observarmos e aprendermos como, as circunstâncias em que a comunidade foi fundada, a luta que o apóstolo Paulo teve. E, na verdade, em cada fundação de uma comunidade nova, sempre havia dificuldades, rejeição, pessoas resistindo à pregação do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, também, muitas pessoas criam na pregação apostólica. E podemos observar, então, na introdução, justamente a situação cultural daquela cidade. Cidade tão rica, não é? Cidade tão capaz de se manter, que era um grande exemplo em termos financeiros para o Império, como se fosse uma miniatura do Estado principal romano, mas era uma cidade de uma cultura muito depravada. Observando que esse destaque é importante para nós, porque nós sabemos que todo mundo, nesse sentido, é depravado, não é? Quando olhamos para as culturas mundanas, as culturas pagãs, sabemos que há depravação, mas Corinto, naquele contexto de idolatria, recebe destaque, não é? Eles eram tão depravados naquela cultura local que as demais pessoas que também não eram crentes olhavam para eles e criticavam e apontavam seus erros e falavam até aquela expressão de corintianizar, que significava justamente se depravar, se entregar nesse sentido à promiscuidade. São referências àquela carta. E Paulo escreve a carta justamente para resolver problemas muito peculiares na igreja, irmãos. Paulo recebe cartas, primeiro, não é, da liderança, também de alguns irmãos da comunidade que, vendo a situação, o descontrole, a falta de autoridade dos líderes da igreja e também como pecados eram legitimados ou as pessoas não se importavam em cuidar, não é, e exortar o rebanho, eles enviam a carta justamente para que Paulo tivesse consciência disso e pudesse perceber a situação difícil que eles estavam vivenciando ali, não é? Partidarismo na igreja, os irmãos brigando. Os coríntios, não é? Eram muito arrogantes, eles se achavam filósofos, inteligentes demais. Eles contendiam, escolhiam quem eram os melhores pregadores, Paulo, Apolo, Pedro, não é? Cada um escolhendo como se fosse o seu próprio time. E Paulo ouve tudo isso, sem contar as heresias também que estavam acontecendo ali, e que eles não estavam sabendo como lidar com aquilo, talvez muito influenciados pela filosofia grega, não é? Talvez pelo gnosticismo, aquela heresia inicial, não é? Que começou a atacar a igreja. Tudo isso estava acontecendo naquela comunidade. Mas Paulo escreve aquela igreja, e como nós podemos observar na sua introdução, na saudação à igreja, que Paulo os tratava como sendo a igreja de Deus. E Paulo equipara essa comunidade tão sofrida e tão problemática às demais igrejas espalhadas pelo mundo.
E isso realmente nós podemos, na verdade, aprender uma mensagem importante sobre tomarmos cuidado para não julgarmos de maneira precipitada qualquer instituição que apareça, qualquer grupo cristão, e dizer bem assim, eles não são crentes, eles não são a igreja verdadeira. Nós temos que tomar cuidado primeiro e saber do que se trata. Porque mesmo com tanta fragilidade em Corinto, Paulo olhava para eles como sendo igreja do Senhor, santificados em Cristo, não é? E agora, após a sua saudação, a partir do verso 4, Paulo começa a dar graças a Deus por eles, não é? No verso 1 ele diz, verso 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo inicia então, não é, as suas palavras de ação de graças nesse sentido, justamente dando graças ao Senhor Deus a respeito dos coríntios. Então Paulo olha para a comunidade e ele dá graças a Deus por aquela comunidade. Eu tinha citado na pregação passada que aquela foi a comunidade que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Embora outras comunidades também estavam dando trabalho a ele, como por exemplo os Gálatas, voltando, né, às práticas cerimoniais mosaicas, e isso fazia o apóstolo Paulo ficar com muita raiva, né? Como é que vocês podem rejeitar o evangelho que vocês ouviram? Seja anátema, ele é duro aos Gálatas. Mas aquela igreja de Corinto era problemática demais, porque essas contendas não passaram rápido. Durante muito tempo, tanto a fragilidade deles com relação ao pecado, como também, não é, o manter debates inúteis estava na comunidade. Paulo teve muito trabalho, mas mesmo assim, ele dá graças a Deus. E essas ações de graças que Paulo inicia aqui nessa carta, não é, no versículo 4, não é uma coisa assim estranha. Eu sei que alguns podem pensar bem assim, olha, o senhor detonou a igreja na semana passada, né? Mostrou que aquele povo era realmente um povo fraco. Estava vacilando realmente. Eles não estavam sabendo lidar com o mundo, com a cultura presente, e estavam misturando muito as coisas, não é? Acabando copiando então o mundo, a cultura. Mas mesmo assim, essas ações de graças que Paulo ele faz aqui, não é, nessa carta, elas não são fingidas, não tem o objetivo de bajular aqueles irmãos. Ele fala realmente como quem crê que aquela comunidade, apesar de seus defeitos, era uma igreja de Cristo. Estava ligada às demais igrejas cristãs. Fazia parte do reino de Deus. E então, ele dá graças a Deus e fala a vosso respeito. E isso já nos dá uma lição importante aqui, irmãos. Nós podemos muitas vezes ter aquela tendência natural e rebelde a encontrarmos defeitos na igreja. Nós somos muito bem capacitados para isso. A nossa natureza má nos habilita a percebermos erros demais dos outros e poucos em nós mesmos. Isso é um fato, não é? Nós temos o costume terrível, como seres humanos, de tentar tirar o argueiro do olho do irmão com uma trave no nosso próprio olho. E alguns podem, às vezes, olhar para a igreja, não é? E não reparar os problemas locais das igrejas, que são reais, que acontecem, e numa atitude rebelde, não é? E de ódio contra a igreja, condenarem toda a igreja. Não é isso que muitos têm feito aí? Muitos olham para as falhas de líderes, de pastores, não é? E procuram condenar as igrejas, dizendo, é por isso que eu não vou para a igreja. Por quê? Porque só tem hipócrita. Como é que a pessoa chegou a essa conclusão? Não é? Certamente ele deve ter sido alguém muito habilidoso para sair de porta em porta, visitando os membros de cada comunidade e então atestando que todos são hipócritas. Porque é esse o argumento que muitas pessoas usam. Olham para problemas que acontecem na igreja local, nas igrejas locais, não é? E então a condenam. Paulo, que fundou essa igreja e que era afrontado por essa igreja, que muitas vezes se sentiu traído pela comunidade de Corinto, não é? Não tratava a igreja assim. É claro que ele vai exortar a igreja duramente, mas ele começa a demonstrar a sua fé de que aquele povo é o povo de Deus. E é sincero com relação a isso, não é? Então, quando ele fala que dá graças a Deus a vosso respeito, ou seja, a respeito daqueles irmãos, ele está demonstrando que, mesmo com os problemas que vocês têm, que estão vivenciando aí, não é? Ainda assim, eu posso glorificar a Deus por causa de vocês, porque vocês são uma igreja cristã. Vocês são uma igreja cristã. Vocês não são perfeitos, não é? Mas vocês têm o testemunho de Cristo em vocês. E isso é razão suficiente para dar graças a Deus. Aqueles que olham para as comunidades e as rejeitam porque elas são falhas,
Esses são os verdadeiros hipócritas. Quem está lutando para permanecer na igreja, irmãos, não está sendo hipócrita, não. É claro que existe hipocrisia em todo canto. Mas quem está lutando para permanecer, não é, servindo a Deus, se submetendo à sua palavra, a vir aos cultos, a participar das atividades da igreja, a ouvir a exortação, as admoestações pastorais, essas pessoas estão lutando, por mais que tenham problemas em suas vidas, estão lutando. Os hipócritas são os que ficam do lado de fora às vezes, dizendo, eu não vou para a igreja porque tem hipocrisia, porque pastor fulano, ciclano, beltrano, não é? Eles erraram. Não é essa atitude do apóstolo Paulo quando olha para uma comunidade tão cheia de problemas como era a comunidade de Corinto. E ele fala, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então quando Paulo começa a dar, não é, a fazer essas ações de graças aqui, ele vai explicar o porquê, onde está fundamentado essas ações de graças. Ele reconhece, não é, que a graça daqueles coríntios, nesse sentido, serem cristãos, não é, é a manifestação da bondade de Deus. Veja, eles não eram conhecedores da verdade. Nunca eles tinham ouvido o evangelho, mas quando Paulo foi até ali e pregou, por maior que fossem as dificuldades, maiores que fossem as dificuldades, muitos deles creram. Ou seja, a pregação apostólica naquela cidade que trouxe conversão é a manifestação da graça que foi dada a eles em Jesus Cristo. Eram idólatras, pagãos, não criam no único Deus verdadeiro, rejeitavam a verdade, mas quando ouviram o Santo Evangelho, Deus operou no coração de seus eleitos. Lembrando da fundação da carta, quando Paulo viu a dificuldade ali, e até temeu, não é, ser perseguido por causa do contexto complicado, o que é que o Senhor falou para ele à noite em visão? Não é? Que ele não precisava temer. Entende? Que ele iria guardar Paulo no seu trabalho na pregação do Evangelho em Corinto. Porque nessa cidade tem muita gente dele, ou seja, os meus eleitos estão aqui. Eu tenho eleitos em Corinto, então você vai pregar e sim o Evangelho vai prosperar. Eles vão crer no Evangelho. Então, veja, Paulo, ele não vai para aquela cidade para pregar o Evangelho num investimento romântico e à toa. Ele vai porque o Senhor diz, nessa cidade, por mais que seja ruim em muitos aspectos, tem eleitos meus aqui, né? Tem eleitos meus, então pregue. Então Paulo chega e fala, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Isso realmente é algo importante demais para nós, irmãos, compreender que a existência da igreja, o fato de haver comunidades cristãs espalhadas pelo mundo é um sinal da graça de Deus. Imagina uma cidade que não tem igreja alguma. Tenta imaginar isso. Uma cidadezinha que não tem igreja nenhuma, não é? Que mesmo com as limitações de líderes de comunidades, não é? Não tem. Então, você não tem como, nesse sentido, ouvir sequer um trecho do Evangelho, uma reflexão, uma exortação pastoral. Imagina o que é você ver num ambiente assim. Se há igrejas, não é? É Deus operando em sua graça. É a graça de Cristo atuando nesse contexto. Louvado seja Deus porque temos igrejas na nossa cidade, entende? Isso é uma bênção para nós. É uma bênção. Não é? Eu sei que há lugares aí que não tem, que é bem difícil o acesso ao Evangelho. Eu não estou falando de fora não, estou falando às vezes aqui no Brasil mesmo. Não é? Nem todo sítio tem uma igrejinha. Essa é a realidade. Isso tem que nos preocupar, nos fazer entristecer, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O ponto é, existir uma igreja é um sinal da graça de Deus, da sua bênção. E é isso que Paulo fala quando olha para aquela comunidade de Corinto. No verso 5 ele diz, porque em tudo, agora a razão da graça, né, dele dar graças a Deus por causa dos Coríntios, ele fala, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Não é? Então, observem, o que Paulo diz aqui sobre esse enriquecimento é para dizer bem assim que aqueles coríntios, não é? Aquelas pessoas foram enriquecidas porque elas não tinham conhecimento da verdade. O que eles tinham? A filosofia grega, as várias divisões, né, dos vários filósofos e poetas gregos, não é? Onde eles aprenderam a pensar, a raciocinar a partir de tais pensamentos, eles não conheciam a verdade. No capítulo 2, quando nós chegarmos, né, no capítulo 2, vamos observar sobre a revelação que Deus trouxe, que está completamente além
da compreensão humana. No próprio capítulo 1, Paulo aborda isso. Mas aqui ele dá, vamos dizer assim, só de relance, ele vai dizer o quê? Que aqueles irmãos foram enriquecidos em tudo nele, ou seja, em Cristo. Esse é o ponto. Então, eles foram enriquecidos em tudo. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Apesar das problemáticas da igreja, ainda assim, Paulo tem a convicção de que em Cristo, aqueles irmãos, não é? Eles tinham absolutamente tudo o que era necessário para cumprirem o seu chamado neste mundo. Eles foram enriquecidos, ele fala, não é? Com conhecimento, ou seja, em toda a palavra e em todo conhecimento. O Evangelho veio aqui, a palavra foi pregada e vocês receberam conhecimento da verdade. Então vocês foram enriquecidos em tudo. Se não há pregação, se não há ensino, como é que as pessoas vão se orientar? Como é que nós vamos poder ser exortados sem a palavra? Imagine, se não há pregação do Evangelho, se não há acesso às Escrituras. Qual era aquilo que trazia a ideia de uma idade negra, quando pensamos na Idade Média, por exemplo? Justamente o afastamento das Escrituras. Quando a instituição, então, proibiu, não é, a Bíblia, o acesso à Escritura às pessoas, houve então trevas na Europa. Falta de conhecimento da palavra de Deus. E quando o Evangelho começou a ser pregado novamente com fidelidade a partir da Reforma, aquelas pessoas então viram a glória de Deus. De que maneira? Ouvindo a pregação e recebendo esperança de salvação que não tinham pela pregação que havia na igreja oficial da Idade Média. Eles não tinham conhecimento. A Europa estava um caos naquele período, né? Uma verdadeira bagunça, ninguém era consolado em nada. Quando veio a pregação do Evangelho, quando o Senhor trouxe reforma sobre sua igreja, tudo mudou. Houve clareza, desejo por conhecer mais a Deus. As pessoas puderam então se questionar, estamos certos? Veja, você tenta imaginar, quase 1500 anos de dogmas sendo acrescentados à igreja, ela foi caindo, sabe, de maneira bem vagarosa no tempo. Então, de maneira gradativa, eles foram acrescentando os dogmas por causa de debates e concílios, e cada vez mais isso foi tomando conta da vida, da estrutura da igreja, a tal ponto de não haver mais a pregação fiel do Evangelho, de forma alguma. Como que as pessoas então poderiam questionar ou entender se o que elas estavam praticando era certo? Como é que alguém poderia, por exemplo, questionar, um cristão comum poderia questionar, ora, o que nós fazemos aqui? As imagens, não é? A missa como ela é organizada, o que nós fazemos aqui é a vontade de Deus? Não havia como questionar isso, se não havia acesso à verdade. Havia uma pobreza muito grande nesse sentido. Como saber se estou realmente servindo a Deus? As pessoas não tinham esperança, né? O que elas tinham como obrigação era, sejam o melhor que vocês puderem, mas talvez não seja suficiente. Era o que eles tinham, né? É o que eles ouviam. Eles tinham que ser perfeitos, eles tinham que ser obedientes de maneira fiel e perfeita, para quem sabe, quando morrerem, nem passarem pelo purgatório, irem direto para o céu. Quem sabe? Quem sabe? Então não era um tipo de vida que tinha esperança alguma. A igreja que deveria dar esperança às pessoas, fazer era roubar essa esperança, não é? Tendo em vista todos os grandes problemas que havia ali. Mas quando a palavra do Senhor foi pregada e colocada na mão do povo, a luz veio. A luz veio. Os cristãos puderam se questionar sobre como estamos servindo a Deus. Será que o tipo de cristianismo que nós estamos vivenciando é verdadeiro? É bíblico? Será que nós estamos sendo cristãos de verdade? Tudo isso começou a acontecer a partir da Reforma. Aqui, quando Paulo olha para a igreja de Corinto, o que ele diz? Vocês eram pagãos, vocês eram incrédulos, vocês são de uma cultura grega, uma cultura assim profundamente religiosa, pagã. Nós observamos hoje pela manhã o desgosto, né, e a revolta de Paulo quando chegou em Atenas, por exemplo. Em Atenas, por ver a idolatria da cidade. Então eles não tinham esse conhecimento, estavam entregues à idolatria e portanto à condenação nesse sentido. Mas o Senhor, por sua graça, enriqueceu aquela comunidade. Enriqueceu aqueles cidadãos de Corinto. Eles tiveram conhecimento da verdade, a verdade libertadora do Senhor. Ouviram a palavra e receberam conhecimento de quem é Jesus Cristo. Que grande bênção é olhar para essa verdade, porque nós podemos
olhar para isso e fazer uma comparação com a nossa própria vida. Mesmo quando estávamos em um contexto já cristão, talvez nós não tínhamos conhecimento verdadeiro do que é a vida cristã, não é? Talvez estávamos acostumados a um tipo de vida cristã medíocre, onde nós não estamos vivendo de verdade para Cristo, estamos apenas mantendo uma tradição funcionando, mas não há amor, não há busca sincera pelo Senhor, não há arrependimento, não há prazer por fazer a vontade de Deus. Isso não é a vida cristã, isso é uma vida religiosa e muito pobre, diga-se de passagem, muito pobre. E nesse momento onde estávamos completamente cegos, achando que estava tudo bem, porque, eu fui batizado quando pequeno, eu faço parte de uma comunidade, está tudo bem por causa disso, não é? Nesse momento o Senhor veio com sua palavra e nos despertou. Ou muitos de nós que nem éramos cristãos, talvez a maioria sim, não é? Ou já evangélicos ou católicos romanos, estamos nesse contexto, mas talvez muitos nem tinham noção do que é a vida cristã. Ou como quem cresceu do catolicismo romano, como eu, enxergava Cristo como alguém muito distante de mim. Muito distante. Eu não sabia que havia comunhão com Ele de verdade. Eu achava que dependia de sacerdotes humanos. Mas o conhecimento da verdade trouxe libertação. E isso Paulo trata como sendo a riqueza que nós temos neste mundo. Ontem nós não sabíamos como adorar a Deus. Ontem éramos guiados por nosso próprio coração no culto. Ontem faríamos tudo aquilo que nosso coração desejava, né? Desejasse com relação ao culto. Nós queremos fazer assim, assado, nós iríamos fazer. Mas quando o Senhor veio com sua palavra, isso trouxe clareza a nós e nos enriqueceu do conhecimento do Senhor, para que então pudéssemos olhar para a nossa própria vida e perceber: há algo errado, eu não estou servindo a Deus com fidelidade. Esses aqui estavam também entregues à depravação, à idolatria, mas quando a palavra foi pregada, eles foram enriquecidos pela graça do Senhor. Enriquecidos. Agora, mesmo naquele contexto tão depravado, havia um povo que sim, com todas as suas dificuldades, era um povo diferente. Ou seja, uma igreja em Corinto. Isso realmente é uma bênção, irmãos. Não é? E então, ele fala no verso 6: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Alguém poderia pensar assim, mas ora, se eles estavam tendo dificuldade com o testemunho, como é que Paulo pode afirmar que o testemunho de Cristo estava sendo confirmado neles? Às vezes imaginamos que a nossa fé, para ser uma fé que demonstre realmente a glória de Cristo, ou então que testifique sobre Cristo, tenha que ser uma fé perfeita. A nossa fé não é perfeita. A prova disso é que nós às vezes desanimamos de orar. Às vezes, não, por razões nossas, do nosso coração, não queremos ir para um culto. Às vezes não queremos compartilhar um problema sério de nossas vidas e pedir ajuda. Para ser resolvido, sermos restaurados à comunhão, às vezes por nossos problemas, agimos assim. E eu posso questionar, onde é que está a nossa fé então? Não é? Isso é uma prova que a nossa fé é imperfeita. A nossa fé é imperfeita. E de várias maneiras nós sentimos isso. Quando acontecem problemas, por exemplo, que nós não estamos preparados para lidar. Quando a nossa vida toma rumos que, veja, Deus está nos guiando, mas como nós estamos aqui e não entendemos a eternidade, nós não sabemos o porquê. Ele não está nos revelando de maneira detalhada tudo. Entende? Ele não está mandando e-mails para nós explicando, olha, ele não está usando pessoas, alguns pensam que usa, né? Nesse sentido. Mas para tudo que vai acontecer na sua vida, levanta alguém na igreja, Deus me falou isso sobre você. Ele nos deu uma palavra não para nos dar detalhes sobre nossa vida, mas para nos conduzir com princípios da sua lei. É isso. É simplesmente isso. A nossa fé, então, é imperfeita, mas mesmo assim, Paulo olha para aquela comunidade tão problemática e diz: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E como é que o testemunho de Cristo tem sido confirmado, estava sendo confirmado na vida deles? Eles eram cristãos. Esse é o ponto aqui.
com todas as dificuldades, a igreja tinha liderança, ela funcionava, ela tinha cultos, ela tinha Santa Ceia, ela funcionava, entende? Com problemas, mas funcionava. O testemunho de Cristo estava realmente claro na vida deles. Quando eles saíam de seus lares para se reunir na casa de algum irmão, a quem que eles iriam adorar? A Cristo. Era para servir ao Senhor. Então, obviamente, o testemunho de Cristo estava assim, sendo confirmado neles. Essa foi a graça do Senhor manifesta na vida deles. No verso 7 ele diz, de maneira, observem, que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho realmente é muito importante para nós, porque ele fala que ele reconhece então que o testemunho de Cristo está sendo manifesto naquela comunidade, de tal maneira que não falta a eles nenhum dom. E o dom aqui que ele está falando não refere-se apenas a um assunto. O dom, primeiro, refere-se à salvação deles. Vocês receberam a palavra de Deus. Então entenda a salvação nesse sentido como um dom de Deus. A fé. Mas pensando mesmo na capacitação que Deus estava dando a eles para cumprir o ofício deles. Ou seja, em Corinto, pela necessidade local, nós sabemos que era uma igreja que desfrutava de dons carismáticos, dons espirituais, não é? Em abundância, na verdade. Tanta abundância que a falta de maturidade deles levou a uma repreensão de Paulo. 1 Coríntios capítulo 14, porque não estavam usando de maneira decente e com ordem os dons que Deus havia dado a eles. Então era um pouco bagunçado nesse sentido, mas veja, Paulo diz aqui que não falta dom algum. Eles não tinham falta de dons alguns à igreja. Deus deu tudo a eles. Observem a riqueza. É essa a riqueza. Tudo o que era necessário para cumprir o ofício deles, Deus havia dado. O Senhor deu a esse povo dons, enquanto eles aguardavam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso nos ensina que, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, de esperar, agora é esperar, é simplesmente esperar. O que aprendemos aqui é que o Senhor, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para cumprirmos o nosso ofício de cristãos. Tudo. Não faltará dons de Deus para que possamos cumprir sua vontade neste mundo. Não faltará. O chamado do Senhor para nós já é um dom. Conhecermos o Evangelho é o dom. Sabemos que Ele se revela por meio de sua palavra, é um dom. Sabemos que há um povo de Deus, o qual nós fazemos parte como membros do corpo de Cristo, é um dom para a nossa vida. Termos fé no Senhor, confiar nele, em suas promessas, tudo são dons que enriquecem a nossa vida. Se não fossem os dons do Senhor derramados na igreja, como é que nós cumpriríamos nosso ofício? Como é que levaríamos à frente o ministério da igreja? Todos nós desistiríamos. Ninguém permanece cristão porque é bom, porque é forte, porque é capaz. Nós temos razões humanas para desistir de maneira muito fácil, não é? Veja, as pessoas não se importam muito. Se não der certo alguma coisa, vamos embora, acabou. Mas veja, ainda assim, nós continuamos confessando a fé em Jesus Cristo, ainda com dores terríveis em nosso coração. Pensem em quantas lutas você já passou na sua vida. Lutas de verdade, terríveis, conflitos no seu coração, na sua alma. Problemas de relacionamento, problema na comunidade, problema com tudo, com o mundo inteiro. Ver uma verdadeira guerra, problema com fraquezas suas, com pecados. Pergunte-se o porquê você ainda está aqui. Alguns vão pensar, eu estou aqui porque eu sou bom, cara. Porque eu realmente analiso bem as coisas, eu sou muito matemático, muito frio, calculista, eu sou muito lógico e então eu percebo que aqui é melhor. Não é por causa disso, irmãos. É porque Deus não deixa faltar os dons necessários para cumprirmos o nosso ofício. É daí que vem a força dele. Se não fosse o Senhor em nos capacitar para, desistiríamos. As humilhações que passamos, as dores que passamos, tudo isso seria o suficiente para irmos embora. Essa é a realidade. A razão de estarmos resistindo ainda são os dons do Senhor em nossa vida. É isso. É o Senhor trabalhando em nosso coração. E veja, Paulo fala,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele estende isso para toda a vida cristã, não é? Do momento que eles creram até o dia em que Cristo voltará, que virá do céu, até aquele dia. Ou seja, o Senhor não nos abandonará até aquele dia. Quando o Senhor vier do céu para buscar a sua igreja, não sei se nós estaremos aqui para ver isso ou já estaremos lá para virmos com Ele, mas o ponto é, o Senhor não desamparará os seus santos. O Senhor cuidará dos membros do seu corpo. O que Ele prometeu aos seus discípulos? João capítulo 10, não é? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas nunca perecerão, nunca. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ninguém. A promessa do Senhor é fiel nesse sentido. Paulo está fortalecendo a igreja nesse sentido aqui. Não falta para vocês dons. Talvez, aparentemente, nós possamos olhar para a nossa própria vida, não é? E entender assim, olha, eu sinceramente eu não consigo ter perspectiva para melhoras. A minha expectativa está morta, eu estou desanimado e não tenho forças para continuar em nada. Eu não sei nem porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu sei, às vezes a gente nem sabe o que está fazendo aqui, né? Às vezes a dor é tanta que a gente fica assim, meu Deus, da onde veio a força para estar aqui? É o Senhor. E acredite, por sua bondade Ele fará isso até o final. Com todas as nossas imperfeições e fraquezas, Ele fará isso até o final. Seremos conduzidos pelo Senhor. Como um pastor faz as suas ovelhas, como nós cantamos no Salmo 23, é Ele quem providencia tudo para a nossa vida. E como no Salmo 23, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, não é isso? O Senhor também nos guia no vale da sombra e da morte, e é o mesmo Senhor que nos conduz até a casa dele. Por isso o salmista ele tem aquela confiança, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Último verso do Salmo 23. Porque ele sabe que do começo ao fim de sua vida, o Senhor o guiará. Paulo está dizendo justamente isso para os irmãos. Olha, não faltará dons. Vocês foram enriquecidos em tudo. Deus não apenas, irmãos, nos elegeu na eternidade e predestinou. Ele elegeu não somente as pessoas, não é? Mas ele elegeu também os meios. Os meios foram pré-ordenados por Deus. A maneira como nós somos guiados em nossa própria vida, o nosso caráter, como nós somos formados, tudo isso é providência de Deus. Tudo isso são os dons do Senhor, a sua bondade operando em nós, para chegarmos àquele grande dia. Aquele grande dia. Às vezes vai dar a impressão de que eu imaginei, não é, que era eu. Eu me esforcei, mas eu reconheço que em um momento de minha vida as minhas forças falharam. Elas faltaram. Como é que eu cheguei? Entende? Eu reconheço que eu não tinha forças. Todo o meu esforço foi depositado, mas eu não consegui. Como é que eu estou aqui? Como? Eu acho que é uma pergunta que todos nós vamos poder fazer a nós mesmos. Quando estivermos diante do Senhor, ouvindo dele, entrem para o meu reino, preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E poderemos nos perguntar, como eu cheguei aqui? Como? Porque eu reconheço as minhas fraquezas. A promessa do Senhor nessa palavra é que tudo o que é necessário para que cheguemos ao fim, Deus providenciará. Ele nos deu dons para isso. Dons. Sabe quando bate o desespero? Meu Deus, e agora? Eu fico imaginando aqueles irmãos que estão em locais distantes, ou talvez a nossa comunidade pequena. Nós somos uma comunidade pequena, temos nossas dificuldades. E talvez, diante daquilo que o mundo entenda como sucesso, não é? Como vitória, seja
a prova para o mundo que nós somos um bando de derrotados. Um bando de derrotados. Veja aquela comunidade ali, não cresce não, pô. Parece que reveza, aquele tanto de gente ao mesmo tempo todo, não cresce. Podemos até nos entristecer por causa disso, né? Mas veja, apesar de tudo isso, quantos não têm neste mundo desistido, se entregado ao mal, ao pecado, e cristãos continuam resistindo ainda? Não é vantagem humana nenhuma, mas estamos ali, resistindo. Não é? Para que permanecer com isso? Não está vendo que não tem futuro? Nós ouvimos isso. É o que o diabo quer que nós acreditemos. Com tudo em nossa vida. Mas o Senhor nos dá dons, nos capacita para permanecermos até aquele grande dia. Ele não faltará, não é? Ele não permitirá com que nós sejamos desamparados. Essa é a segurança que temos no Senhor, irmãos. No verso 8, Paulo continua fortalecendo essa esperança na igreja. Ele fala, o Senhor Jesus Cristo no caso, o qual vos confirmará até o fim, não é? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que esse homem falou para aquela comunidade tão problemática. Deus vai providenciar com que vocês sejam apresentados naquele grande dia, quando o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos, e vocês serão apresentados irrepreensíveis diante dele. Irrepreensíveis. Lá vocês não serão condenados. Vocês vão saber o que é glória nesse dia. Vocês sabem muito bem que estão falhando, estão fraquejando na fé, mas ele promete, ele diz, olha, o qual também vos confirmará até ao fim. Até o fim de nossas vidas o Senhor fará isso, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a esperança que nós temos? O mundo pode desabar, pode cair, mas uma coisa nós podemos saber e crer. Estaremos diante do Senhor, não para a vergonha, mas para a glória. É o que nós aguardamos, irmãos. É o que nós aguardamos. Observar tudo o que passamos nesse mundo. Como nós, cristãos, no mundo inteiro fomos desprezados e tivemos a vida relativamente mais difícil às vezes, por conta de nossa fé. Mas como estaremos lá, diante do grande juiz, e esse juiz não nos condenará. Pelo contrário, dirá a nós, a cada um de nós, que somos seus amados, que poderemos entrar em seu reino. Essa é a confiança transmitida. E olha que ele fala isso para aquela comunidade problemática. Isso nos traz uma aplicação importante. Talvez, não sei, você esteja passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que você já reconheceu que não tem força para poder permanecer. Talvez você esteja lidando com as suas tentações e às vezes você sente que está perdendo, sabe? E até desanima e pensa, eu não sou digno de estar na igreja, não dá para mim, isso não é para mim. E fica desanimado assim. Veja, a promessa que nós temos do Senhor, irmãos, é que Ele vai confirmar o seu povo até o fim. Até o fim. E quando nós estivermos diante do Senhor com todo mundo, enquanto aqueles que não creram no Senhor, que não receberam a promessa da sua assistência, do seu cuidado, ouvirão dele, não é, sejam condenados, ouviremos do Senhor que nós somos dele, que nós somos santificados por ele, que pertencemos a ele e que podemos então entrar no seu reino. Até o fim o Senhor nos confirmará. Mesmo nos momentos de maiores trevas em nossa vida, o testemunho do Espírito Santo ainda estará em nós. Nós ainda saberemos que somos filhos de Deus, ainda que seja no vale da sombra e da morte. Saberemos que somos filhos do Senhor. Nós seremos como aquele filho pródigo muitas vezes, não é? Que por algum problema sai, mas lá fora ele tem a consciência de que ele é filho de Deus.
em nossas lutas. Às vezes não precisa nem sair, às vezes estando aqui mesmo, nosso coração esteja completamente entregue às trevas. O Senhor não abandonará e trabalhará em nosso coração para que venhamos ter consciência de que Ele continua sendo o nosso Pai Celestial. Essa é a bênção que nós temos prometida pelo Senhor. E finalmente, o verso 9, ele fala, que é o tema da pregação, ele fala: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em tudo isso, em toda a esperança pregada, a fidelidade do Senhor é exaltada. Na segurança de que aqueles cristãos, têm a esperança de que iriam chegar até a presença do Senhor como santos dele, salvos do Senhor. Paulo atribui isso ao quê? A fidelidade de Deus. Não tem a ver com o esforço de vocês, com a capacidade de vocês, é pela fidelidade de Deus. Deus mostra a sua fidelidade em salvar o seu povo. Ora, não foi o que Ele prometeu a Adão, não foi o que Ele prometeu a Abraão, não é o que tem sido ratificado em toda a história da humanidade? Na revelação da palavra de Deus, Ele prometeu que salvaria os seus eleitos, salvaria o seu povo, e é o que Ele está fazendo. Tudo é a fidelidade de Deus. Por que nós podemos nos reunir como igreja? Por que podemos invocar o nome do Senhor publicamente? Por que podemos orar juntos, sabendo que o Senhor nos ouve? Por que cantar hinos e salmos, crendo que o Senhor recebe a adoração de sua igreja? Porque Ele, com sua fidelidade, nos chamou e está manifestando que nós pertencemos a Ele. É a fidelidade do Senhor. De geração após geração. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Cristo. Como o Senhor mesmo disse, Ele fala em sua oração sacerdotal: nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Ou seja, nenhum dos teus eleitos se perdeu. Judas, sim, porque ele não foi eleito. Ele era o filho da perdição. Mas aqueles que o Senhor me deu, todos eles ouviram e agora creem que eu vim de ti. Todos eles receberam a verdade, a palavra. Ou seja, essa é a fidelidade de Deus, irmãos, que se manifestou desde o começo do mundo até aqui. Olha como a fidelidade do Senhor é maravilhosa, Deus fala sobre duas gerações que nasceriam e viveriam em oposição: os filhos de Deus e os filhos do diabo. São descendências que militariam entre si, São os tipos de pessoas que existem no mundo: filhos de Deus e filhos das trevas, E eles militam entre si. E então um filho das trevas, um Caim da vida, chega e mata um filho de Deus, mata o Abel. Acabou a igreja, Acabou a igreja. Nasceu então um justo, um eleito de Deus, que cria no Senhor, e então vem um injusto e o mata. Acabou a igreja. O que o Senhor fez? Deu outro filho no lugar de Abel ao casal. Sete nasceu à semelhança de Abel. Ou seja, tal como Abel era crente, era justo diante do Senhor, assim também Sete foi. Porque Deus é fiel, Ele não abandona o seu povo. Israel, mesmo liberto pelo Senhor do Egito, no futuro caiu em idolatria e foram mais uma vez cativos. Mas veja, mesmo em todas as situações difíceis que eles passaram, de desvio e serem punidos por causa disso, Deus sempre ali preservou o remanescente fiel. Nunca faltou crente na igreja, ou no povo de Deus, ou no mundo. Nunca faltou. Assim também, quando chegou a plenitude dos tempos, chegou o momento de Cristo nascer neste mundo, Embora houvessem muitas seitas, muitos partidos religiosos que estavam negando o Evangelho, havia fiéis ali também, que esperavam o Messias. Havia, sim, sacerdotes fiéis, pessoas simples do povo que amavam a Deus, que aguardavam a redenção de Israel. Sempre Deus manteve os seus fiéis.
Sempre. A fidelidade do Senhor é o que mantém a igreja de pé. Nós confessamos algo importante em nossa confissão, a confissão belga, sobre a igreja, né? A igreja católica ou universal, como nós declaramos lá. E no último trecho da nossa confissão, aprendemos, desse artigo, aprendemos sobre, se eu não me engano, vamos aprender até na semana que vem já, nessa semana no caso, sobre esse artigo, 27. E o que acontece? Nós declaramos ali, confessamos na verdade, que ainda que às vezes pareça aos olhos do mundo que a igreja foi extinta, que não há mais um povo de Deus aqui, Deus ele preserva o seu povo. Ela pode parecer pequena demais, né, irrelevante, mas o Senhor mantém os seus. Olha o que o mundo está dizendo para nós hoje. Cristãos, acabou. É o fim da era cristã. E o que eu posso dizer sobre isso? Eu acredito. É verdade. É o fim da era cristã. Está muito claro. Cada vez mais, não é? O mundo fica menos cristianizado. Cada vez mais as culturas se depravam. Cada vez mais se rejeitam princípios que nós cremos, que norteiam a sociedade. Cada vez mais é rejeitado. Só que mesmo que nós, como cristãos, sejamos às vezes minoria, veja que é um negócio difícil, né? Que o Ocidente foi formado pelos cristãos, mas se chegar a esse ponto, não é, de os princípios bíblicos não dominarem mais a sociedade, mesmo assim, a igreja de Cristo não poderá ser eliminada. A fidelidade do Senhor suprirá a sua igreja de tudo. Suprirá. É isso que aprendemos da fidelidade do Senhor, irmãos. Portanto, aqueles irmãos de Corinto, bem como toda a comunidade, como nós aqui também, estamos aqui existindo como igreja por causa da fidelidade de Deus que nos chamou à comunhão de seu Filho. Essa é a nossa grande esperança no Senhor. Eu quero concluir citando um texto que mostra, mais texto na verdade, mas um texto específico que mostra justamente essa fidelidade, essa garantia de fidelidade, que ele vai realmente nos conduzir até o final de tudo. É o texto de Romanos 8, versos 28 a 30, onde Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou amou, não é? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Alguns vão entender isso como se fosse assim, como se Deus tivesse desejado isso, como se o que ele falasse na eternidade não tivesse poder de ser realizado, né? Então depende do homem, então, fazer com que isso aconteça. Não. Ele elegeu, ele predestinou em Cristo, e o que ele fala? Na sua fidelidade e providência. E aos que predestinou, a esses também chamou. É por isso que você está aqui. Porque ele é fiel. Ele não te amou na eternidade? Pois bem, ele não deixaria você à toa no mundo, não. Ele te chamou. E ele fala, também, não é, os predestinou, continuando, e aos que chamou, a esses também justificou. Ele não só chamou a cada um de nós, mas quando nos chamou, não é, nos deu fé, cremos em Cristo e ele nos justificou. Fomos declarados justos por ele. Para quê? Para sermos apresentados diante de Cristo irrepreensíveis. Declarados justos pela fé, para sermos irrepreensíveis no dia de Cristo. Então, nos chamou, não é? Nos justificou, e aos que justificou, e aí está a nossa fé, a esses também glorificou. Ele é tão fiel que ele pode falar de um estágio futuro como já realizado, porque ninguém pode alterar a sua fidelidade. É a garantia que nós temos no Senhor. Chegaremos. Para a glória de Deus chegaremos, não é? É a fidelidade do Senhor, irmãos, que nos mantém de pé. Eu concluo então lendo alguns textos da palavra de Deus para nossa reflexão. Deuteronômio 7, verso 9, diz bem assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. São promessas do Senhor.
Ainda em Números 23, verso 29, nós lemos: Deus não é homem para que minta, não é? Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É a palavra do Senhor para nós. Ainda em Isaías, não é? Isaías 54, verso 10, diz bem assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Tudo pode ficar uma bagunça neste mundo e até sentirmos em nossa própria vida, mas nada poderá abalar a fidelidade do Senhor para com a nossa vida. Graças a Deus. E ainda o último texto, Hebreus 10, verso 19 a 25. Eu leio e concluo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Essas são as bênçãos, os dons que Cristo nos dá. O que foi pregado à igreja de Corinto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É o que ele diz então. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele conclui dizendo: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não é? Que venhamos então, irmãos, repousar, não em nossas obras, em nossas tentativas de fidelidade, mas na fidelidade de Deus, não é? Que se revelou a nós de maneira tão profunda e gloriosa por meio de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, em seguida cantar o último salmo. Vamos orar. Ó Senhor, como é bom podermos ouvir a Tua santa palavra e podermos ouvir da Tua fidelidade, Senhor. Obrigado por fortalecer a fé do Teu povo, nos ensinando, ó Deus, sobre o Teu cuidado para com a Tua igreja. Podemos, ó Deus, aprender bem sobre essa Tua fidelidade que está muito além de nós. Tua fidelidade, ó Deus, é de geração a geração, é desde a eternidade. Aquilo que o Senhor decretou na eternidade tem cumprido perfeitamente. E essa é a razão do porquê nós também confessamos o bom nome de Cristo. Porque por Tua fidelidade mesmo o Senhor nos alcançou. E obrigado, Senhor, por não nos abandonar, por não nos deixar, ó Deus, afastados de Ti, por sempre nos ensinar os Teus caminhos, por exortar nosso coração a reconhecer nossas falhas, como também, Senhor, como também alimentar a fé que o Senhor nos deu, nos consolando. Obrigado porque podemos confiar que dom nenhum faltará em nossa vida. Que tudo que o Senhor derrama em Sua igreja, tudo que o Senhor providencia para nós, sim, será útil em nossas vidas até o final. Pois é o Senhor quem conduz o Teu povo, é o Senhor quem nos levará até aquele grande dia, de maneira que podemos confiar e confessar que nada faltará em nossa vida. O Senhor providenciará todas as coisas, tudo aquilo que é necessário para nos manter nos Teus caminhos. Fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque o Senhor nos chamou. Essa é a segurança que nós temos do Senhor.
Obrigado, ó Deus, pelos momentos de alegria, mas também pelos momentos de tristeza, pelas dores em nossa alma, porque isso também é a Tua providência para nos manter nos Teus caminhos, para nos ensinar que só há um Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, e que dependemos de Ti para tudo. É a Tua fidelidade, Senhor, que nos conduzirá até o fim de nossas vidas. E por isso podemos Te louvar e Te agradecer. Obrigado por Teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por nos manter firmes em Tua aliança. Não estamos na Tua aliança porque somos bons ou por causa de nossa própria fidelidade, que é muitas vezes questionável, mas por causa da Tua fidelidade. É o que nos leva além. Obrigado por cada vida aqui presente, por cada irmão, por cada família e criança, pelos irmãos que estão acompanhando também pela internet, ó Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. Que venhamos ser constrangidos pelo Evangelho, constrangidos a uma vida de gratidão a Ti. Podemos realmente demonstrar gratidão por ouvirmos na Tua palavra que o Senhor é aquele que cumpre todas as coisas em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma ótima semana onde possamos desenvolver os dons do Senhor em nós, cumprir nossas obrigações em nossa família, em nosso trabalho, para com nossos irmãos. E prepara o nosso coração, ó Deus, para que logo mais possamos nos reunir mais uma vez para glorificar ao nosso Criador, em nome de Cristo. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, por Tua bondade e fidelidade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.